telespectadores, estamos no ar com o programa Segurança Viva, aqui na TV Web Araguaia. Esse programa que tem como objetivo trazer a temática segurança pública, né, por quem mais entende de segurança pública, que são os operadores de segurança pública. E hoje, para a gente falar da carreira de oficial da Polícia Militar, temos aqui como nosso convidado o Coronel Magela, que já é nosso companheiro de longas datas, né, tem um currículo intenso aí na Polícia Militar do Tocantins, e ele vai estar falando, né, de como, né, se tornar um oficial, como é a carreira de oficial, quão dinâmica é a carreira de oficial da Polícia Militar. E também, como nosso parceiro e colega, colaborador aqui do programa, nosso amigo de longas datas também, Halisson Melo, da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu vou deixar que eles mesmos façam essa apresentação, né? Começando aqui pelo Halisson e depois pelo nosso convidado. Olá, Eustáquio, boa noite, Coronel Magela. É um prazer imenso estar aqui com o Magela, até porque o Magela é um amigo, né, de muito tempo. Logo quando eu cheguei aqui para assumir a função de superintendente da Polícia Rodoviária Federal, foi a primeira pessoa que eu busquei parceria na época no Detran. Ele estava lá assumindo uma função lá no Detran. E a gente logo, né, se deu muito bem, né, porque os objetivos iguais, a vontade de fazer, né, um trânsito melhor aqui no Tocantins. E aí venho acompanhando a carreira do meu amigo, né, vou tirar o coronel agora, o meu amigo Magela, desde esse tempo. E parabenizar agora pela recente promoção, né, na Polícia Militar, merecidíssima. A gente sabe do seu trabalho, do seu empenho. Isso a gente vê, né? E a vontade que tem de fazer uma segurança pública melhor, um trânsito melhor. Sei que você está agora numa outra área, você vai falar disso, né? Mas fico muito feliz em que você esteja conosco aqui para poder partilhar conosco essa sua história, né? Essa vida que você tem na segurança pública. Olá, boa noite telespectadores, meu amigo Eustáquio, muito obrigado pelo convite, né? Meu amigo Halisson, né, dispensa comentários, e dizer que é uma grata satisfação, né, poder estar aqui batendo esse papo com dois amigos e contar um pouco da nossa história, né? Nós viemos do Nordeste, de Aracaju, e vim para cá para Tocantins em 2004. Então, quando fui convidado por um amigo que já tinha me chamado para fazer o concurso em 2003, foi o primeiro concurso de formação de oficiais aqui do estado. E o impressionante que eu olho para os dois aqui, né, dois policiais rodoviários federais, e eu não vi na época que eu estava estudando para a PRF, do concurso de 2004, né? E aí... Não vou dizer nada. Não vou dizer nada. E aí eu estava estudando o concurso da PRF, e eu, vou ficar aqui meio por aqui. Aí ele veio, passou, né, que é um amigo preso, ele é tenente-coronel também, igual a mim. E aí, um ano depois, eu não passei, aí fiz o concurso da Petrobras um domingo, eu lembro como hoje no Nordeste, em Aracaju. E aí, na época, a inscrição tem que ser feita aqui, né? Então, peguei o velho Central Bahia, né? Não era o Guanabara, né? Meu Deus. Aí pega o Central Bahia um dia de viagem só para vir inscrever, e depois aí, voltou, né? Ficou por aqui já, porque o preso ele morava aqui, a gente ficou. E aí ficamos na casa dele, passamos mais ou menos uns 20 dias até o concurso, né? Aí fizemos a prova e no dia seguinte nós voltamos. E tem uma história engraçada nesse processo aí do retorno após a prova, porque na época eu falava muito com minha mãe, a situação, minha mãe estava precisando de dinheiro, não sei o quê, uma coisa e outra, era estudante universitário, né? Da Federal e escola técnica. Ela me contou essa parte aí, Conheço a mãe dele, com certeza. E aí foi engraçado porque chegou no finalzinho, quando vim para fazer o concurso, eu falei para minha mãe, eu estou indo fazer o concurso na Tocantins. Disse que nada, você quer ir passear, rapaz, não sei o quê e tal. Eu, não, mas já tenho dinheiro já. Aí, beleza, estava muito focado. Eu não vou te patrocinar, não. Tem que estudar, né? Justamente. E para mim foi um divisor de água, eu fazia os concursos, né? Na verdade, quando eu digo que foi um divisor de água, eu fazia federal, na engenharia, lá em Sergipe, e fazia escola técnica, estava terminando segurança de trabalho. E aí, quando eu fui para o concurso, para o cursinho da PRF, sentei na época ainda era nível médio, eu sentei na sala de aula do cursinho, 80% da turma formada. Aí eu olhei assim, rapaz. Aí tinha lá advogado, administrador, engenheiro, não sei o quê, todas aquelas áreas, né? Aí eu pensei, o que é que eu estou fazendo na faculdade nesse momento? Porque eu vou inverter o processo, eu vou começar a estudar para concurso, depois eu formo. E assim foi feito, né? Foi um divisor de água para mim, porque eu comecei a focar mais nos concursos e larguei um pouco, né, a formação. Não que eu larguei totalmente a faculdade.
Fui levando, de vez pegar 7 matérias, pegava 3. Sim. Ia levando, né, ali mais no banho-maria. Fez um gerenciamento ali. Isso, justamente. Aí vim pra cá, fiz o concurso, aí no dia de voltar, eu lembro quando, na verdade, o concurso era no domingo, e na sexta-feira eu ia comprar passagem de volta Central Bahia, né? Aí a gente tava ali na 504 Sul, que o Prezi morava, e tem aquela caixa econômica bem ali. E na época, aí minha mãe pegou, me depositou o dinheiro para eu poder pagar as contas aqui dos rateiros com a amiga, né? E comprar passagem de volta, né? E eu fui umas 5 horas, 6 horas, 5h30 da tarde, sexta-feira, no banco. Aí era aquelas máquinas que entrava o cartão e saía, sabe? Não sei se você deve lembrar. Né? Sim, sim. E aí da Caixa Econômica, era poupança, aí ele entrou o cartão e aí saiu, olhou, por medida de segurança, cartão retido. Nossa. Cartão retido. E aí reteu o cartão lá dentro e travou. E eu, cadê o dinheiro para poder comprar passagem de volta? E aí peguei o dinheiro emprestado com outro amigo também, que também é da polícia hoje. Aí emprestou dinheiro, aí eu fiz uma carta escrita à mão mesmo, assim, um documento à mão, aí peguei a assinatura de um e do outro. Eu sei que resumo da obra, aí eu fui lá na Caixa Econômica, cheguei lá eu queria saber, dando inocente, eu estava lá no Tocantins, fazendo concurso, e aí eu queria saber por que meu cartão foi cancelado, tinha os comprovantes, né, cartão cancelado, suspenso, alguma coisa assim. E aí o gerente, não, porque por uma medida de segurança, tá tendo muito clone de cartão, então ele pega e a gente tá... O cartão é é de uma outro política de estado, segurança, talvez, pô, né? mas tá em outro estado e vem e retém. Ele, não, é assim mesmo a política, tá. Beleza. Se fosse o clonado, não tinha retido, mas tudo bem. Aí eu botei na justiça. Aí passei o CFO todinho, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu sei quando saiu em 2007, finalzinho de 2007, 2006, e aí na justiça foi quase uns 20 contos. Na época. Então compensou. Deu para demais. comprar um carro. Foi bom, então valeu, Foi valeu. bom, valeu. Valeu a pena. Aí foi assim, foi um pouco do início, né, que teve essa situação. Até os meninos brincavam, mas ela processa tudo e tal, não sei o que, os meninos da turma, né. Mas assim, a gente vai em busca, né, dos nossos direitos. Aí, nesse concurso aí foi que você conseguiu oferir o êxito de aprovação, né? Foi, no CFO, né, eu passei, o engraçado é que quando eu estava no segundo ano de CFO, porque o curso, a gente chama de CFO, porque é curso de formação de oficiais. E o curso de formação de oficiais, ele é integral, manhã e tarde, né, à noite também sempre tem uma ralaçãozinha, e você não tem assim, é por conta. Então é horário cedo, horário de tarde e sem muita previsão de saída da noite. Você acha que vai sair às 18, 19, mas Nunca sai. Sai sempre um pouquinho mais tarde. E acontece o quê? A dedicação exclusiva, né? Então, assim, quando eu estava no segundo ano, aí o que aconteceu? Quando o Preza me chamou a primeira vez, eu não sabia nada do militarismo, né? Então, assim, conselho de polícia era lá de Sergipe, era uma coisa que eu não tinha muita afeição. É bem comum, né? Que a gente que é do mundo civil fica com tem uma visão, né? Até tem uma pessoa que mostra o outro lado, começa a apresentar e você, pô, na instituição não é isso que eu pensava, porque ainda é vendido a imagem, né? Que infelizmente tem se trabalhado e tem desconstruído, né? E lá, como o salário é bem diferente daqui do Tocantins, acabou que você olhar assim não via muitas perspectivas. Em resumo, aí, quando chegou no segundo ano, quando o filho vim fazer o concurso, né? O Preza falou muito bem e tal, não sei o que, aí eu animei e vim, né? Aí fiz o concurso domingo antes, aí vim fazer inscrição. Quando eu estava no segundo ano, eu fiz o primeiro ano do CFO, né? Aquela que é o mais sofrido, relação, eu perdi acho que uns 10 quilos no primeiro. Também porque estava comendo mal, dormindo mal, o negócio todo. Sozinho. O salário é pequeno, não dá pra... Você economiza em tudo ali, mas você é feliz e não sabe. Você tem saudade das brincadeiras da turma e tudo mais. E acaba que... Aí, quando estava no segundo ano, a Petrobras me chama para assumir lá, porque era uma vaga e eu passei em segundo, estava tão afiado em técnico de segurança de trabalho. Aí a Petrobras me chamou para assumir Salvador. Aí meu amigo falou, nada, vai embora, volta a morar no litoral, não sei o que e tal. E Petrobras no Nordeste, para quem é de lá, já foi a bam, né? Era um dos empregos mais... O cara falava que era filho de petroleira. Rapaz, não, tá com os pés nas costas, né? E acabou que eu analisei de um lado, eu estou aqui contando história, porque já sabe então o final, né? Fiquei por aqui mesmo. Porque lá eu ia voltar a ser nível técnico, lá pelo menos o curso de formação de oficiais é um nível superior, que a gente tira, né? Certificação pela Unitins. Então, assim, aqui eu estou estudando e recebendo, e lógico, você trabalha também, tem as atividades, então é algo que você consegue ajustar, né? Então, assim, você não só faz estudar. Você é dedicação para o estudo, mas você recebe por aquilo. Então, são poucos locais que você consegue ter
esse tipo de formação. E eu lembro que no Nordeste era muito concorrido, porque em alguns estados o CFO é no vestibular, né? justamente. Na Paraíba, Então era uma concorrência quase igual à medicina. E eu não tinha que na dar verdade, Por ficha. incrível que pareça, Brasília ainda tem esse formato. É na feito Paraíba pela também. UNB. Na Paraíba, Isso. lá em João Pessoa, pelo UFPB. UFPB, né? Então tem esse formato. Então tem alguns locais que a concorrência do CFO é Em Brasília é mais variado. concorrido que o curso de medicina. Acho Sim, que João Pessoa também. Brasília é concorridíssimo para ser oficial. Então, Você sabe que meu filho é policial militar no Distrito Federal, né? Ah, que E eu bacana. digo a ele, ó, estuda para oficial, cara. estudando, né? Não pode perder o foco, não. E assim foi, né? Aí quando eu formei em aspirante, né? Formamos em 2007, nós somos da segunda turma de oficiais do Estado, assim, formado aqui no Estado. E aí quando eu formei, eu fui lotado em Gurupi. Aí com um mês e meio, né? De um mês e meio, eu estava construindo a hidrelétrica de São Salvador. Aí o comandante, o coronel chegou, não, tô precisando de um oficial, um aspirante lá em Palmeirópolis. Sul do Tocantins é minha cidade, pô. Você é de Palmeirópolis? Eu já tô em Palmeirópolis, Fui comandar lá, tô precisando de um oficial lá em Palmeirópolis, porque é uma região que está mais cotada até assalta banco, roda Meu mais Deus. dinheiro do que Araguaína, que na época, né, 2007. Vai, tô pronto, não, eu não posso mandar um solteiro, tem que mandar um casado, eu não era mais moderno ainda. Não, tá bom, então vamos, né? Aí eu lembro que tava asfaltando aquela rodovia, tava indo de Jaú e Palmeirópolis ainda, que é a famosa Serra do Vale do Dinossauro. E aí era o caminhãozinho subindo e as coisas caindo, era chão ainda, só via sofá caindo, não sei o quê. Aí, enfim, aí eu sei que nós fomos para lá, fizemos uma parceria muito boa com a juíza lá, tinha uma sintonia bem bacana. Hoje a juíza está em Araguaína. E eu sempre gostei de trânsito, né? Meu projeto de formação foi sobre batalhão, TTC, na época o TCC foi Isso foi batalhão porque rodoviário. fez muito cursinho para PRF, aí ficou gostando de trânsito. Porque trânsito é realmente empolgante. Quando você entende, é realmente legal, né? Então, aí o pessoal sempre já sabia, eu sempre gostei da área de trânsito. Não tinha formação, né? Foi no CFO, depois que a gente foi buscando. E aí eu sei que, como gostava, então eu ia pra rua lá em Palmeirópolis, fazia as operações, bloqueio, a gente chamava de blitz, né, e tal, tudo mais. Fazia um perímetro na época de pagamento, o pessoal do ambiental ia lá, ajudava. E aí o prefeito chegava lá, queria interferir na época. Não, vamos supor, libera isso aqui, isso aqui. Não dá, pô, os policiais estão lá na rua, eu vou estar quebrando, ajustando isso, aquilo. Aí eu sei que quando veio bater lá no pai do governador na época, aí chegou assim, não, estou precisando de um aspirante, tal, não sei o que, tem como trocar? Não, tem, porque ele é linha dura, tal, não sei o que, ele é correto nas coisas e tal, mas ele é um pouco duro. Eles não davam para ir voto para Gurupi, na transferência de voto para Gurupi. Passei 3 meses lá em Palmeirópolis, 3, 4 meses lá em Palmeirópolis. E aí eu sei que quando eu tava para voltar para Gurupi, alugou minha casa, na época era cheque, deu um cheque predatado lá para segurar a causa, tanto, não sei o que. Aí o comandante geral na época chegou e disse, não, estou precisando de oficial lá em Pedro Afonso. Aí eu, pô, Pedro Afonso, aí o comandante do batalhão chegou, não, estou precisando, e aí, você quer ir? Querer não, mas eu vou dizer não pro comandante geral, não tem nada que me prenda aqui. E eu queria ir no Gurupi, né? Não tem nada que me prenda aqui em Gurupi e tal, vamos. Aí lá vai a gente, a mudança, sai de dia, vai chegar no outro dia lá em Pedro Afonso. Aí fomos para Pedro, dificuldade na época também de arrumar casa, impressionante. A gente às vezes tem alguns interiores que são bem, tem uma receita alta, não que seja bem desenvolvido, mas produz muito e acaba que as coisas são bem, o custo é alto, né? Você chega lá, o aluguel era mais caro que em Palmas, Palmeirópolis também era o custo, Não, com pelo certeza. fato, né, também da período hidrelétrica, né, daquele período. Hein, Coronel? Daqui a pouco, então, a gente continua com a sua história em Pedro Afonso. Né? A produção está aqui chamando o intervalo. Então, vamos dar Perfeito. um breve intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta aqui com as histórias do Coronel Magela, que eu já vi que é interessante, né? A gente fica ouvindo Muita as história, histórias dele muitas aqui. histórias, muitas histórias. Voltamos em instantes. Deixa. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida.
vida, vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acesse o site ferpan.com.br. É difícil. Chegou em Palmas o Empório e Bistrô Trípoli. Culinária árabe de sabor incomparável e uma enorme variedade de vinhos e produtos importados especiais para você. Venha conhecer o nosso cardápio e ter uma experiência gastronômica incrível aqui no Empório e Bistrô Trípoli. Estamos abertos de segunda a sábado de 12 às 21 horas, na Galeria 204 Sul Mall, Arce 21, Avenida NS 2, ao lado da CNA. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Gran Forte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Gran Forte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Voltamos aqui com o programa Segurança Viva, com as histórias aqui do nosso Coronel Magela. Vi que ele domina o storytelling, né? Bom para contar a história, a gente fica querendo ouvir cada vez mais. E ele vai, né, dar continuidade. Quer fazer aproveitando essa questão aí que ele está contando, uma pergunta, Magela. Você contou que logo que, ainda no curso de formação de oficiais, você já foi convidado a comandar Palmeirópolis e Pedro Afonso. É comum isso já nesse início, né, da carreira, antes de se tornar oficial realmente? Ou conta aí pra gente como é que é isso aí. Isso é para todo mundo? Isso, vamos lá. O curso de formação de oficiais ele tem justamente a premissa, né, de formar, né, o policial militar com habilidades para comandamento, né, onde ele vai comandar frações de tropas, né, de acordo com o nível hierárquico ao qual ele está no posto. Então, assim, existe uma preparação, né, para isso. Lógico que uns têm uma habilidade, cada um tem a sua habilidade, né, de forma individual, outros adquirem essa habilidade, vão aprendendo, né, e pondo em prática. E acontece que o comando, né, quando a gente fala o comando, né, o escalão superior, ele faz a leitura, né, porque ele vai identifica e vai direcionar os determinados oficiais, por exemplo, quando fala, não foi antes do curso de formação, foi depois do curso de formação de oficiais, 3 anos, a gente é declarado aspirante, fica 1 ano, é o estado probatório, né? Tá, então, o comandamento lá em Palmeirópolis foi como aspirante. Então, assim, foi pós-formação. Já foi pós-formação. Acontece, mas é feita essa leitura, né, para que se possa fazer, né, dar aquele comando ao aspirante, ao tenente, né, e aí ele vai de acordo com o seu rendimento, de acordo com a sua produtividade, né, sua desenvoltura frente à tropa, né. Tem que colocar também o cara certo no local certo, né? Às vezes está precisando de um camarada mais arrojado aqui. O comandante vai analisar, né, quem tem um perfil mais arrojado para destinar para tudo é o aspecto da escolha, né, justamente faz essa leitura, análise de perfis, né, o comando. Então, ele escolhe aqueles profissionais, às vezes tem um rodízio, que também é natural, né? Então, assim, a gente tem um bacana da Polícia Militar porque a gente tem uma seara, uma gama de localidades que pode ser trabalhada, que vai do ambiental ao burocrático, ao rodoviário. Além disso, você pode começar em cidades pequenas e ir aumentando ali, né? Você vai comandar uma cidade pequena, Palmeirópolis, apesar de ter uma importância naquela época que você foi, mas depois você vai para uma maior, chega aí Araguaína, aí chega a comandar a capital, por exemplo. Sim. Né? Justamente um estágio, né, evolutivo. Então, você vai galgando novos postos, né, e funções, e isso de acordo com a sua desenvoltura. Né? Agora, tem profissionais que ele é mais desenrolado, a gente fala desenrolado, né?
no administrativo, então ele fica mais no ADMzão, ou é burocrático ali, vez quando é corregedoria, né? Então ele fica Tem a mais no parte QCG logística ali. também, né? A parte logística, né? Tem a parte também financeira. Então, assim, e que tem as suas importâncias, né? Que tem a sua importância, que a gente não vislumbra apenas o operacional, porque tem que ter o meio, né, que vai buscar ali os materiais, né, um fardamento, né, Isso, um armamento, viatura, então tudo isso aí, a parte... licitações. Não, posso dizer o isso, meio, eu e né? o Eustáquio, eu tenho 10 anos na PRF que assumo atividades administrativas, né? E entendi isso lá na época dos grandes eventos, lá na A Copa do Mundo. importância de ter Porque o uma policial, pessoa para bem ele estar lá na qualificada, né? ponta com uma boa viatura, com um bom uniforme, um bom armamento, rádio, com condições qualquer para equipamento. trabalhar, precisa dessa área meio para dar esse suporte. Exatamente. Eu digo Sem que dúvida. é o sangue pulsante ali que faz o corpo movimentar. O corpo é o operacional. Mas a gente ali é o que faz a máquina acontecer, né? Isso, porque só vê o final, que é o produto já, exatamente. né? E lá com uma arma boa, um fardamento adequado, uma viatura bacana. Então, assim, já é o final do produto. E a gente sabe o tão quanto é burocrático essa parte de licitação. E às vezes frustrante, né? Porque você Exatamente. trabalha, dá muito... Às vezes trabalha muito e não e consegue não vê chegar o ao resultado, né? né? Que é a materialização ali daquela compra, daquele produto ali, né? Que acaba sendo ficando Depende de travado. vários fatores também, né? Algumas empresas no meio do caminho desistem da licitação e acaba não chegando ao... E é todo um esforço, né? Que é recursos humanos, são horas trabalhadas, de dedicação ali para poder, na formatação, como a lei exige, e depois não ter o produto. E aí, às vezes, tem a crítica, né? Quem está lá na ponta, mas aí, tá vendo? A gente não tem, o pessoal lá faz os processos errados, não sei o quê. Não, ainda tem isso, né? Que E você sofre... É um processo moroso, só para você ter uma ideia. Hoje eu fui convidado para fazer parte de uma equipe que vai fazer a aquisição dos codes da PRF, dos novos codes da PRF. E isso a gente tenta comprar novos codes desde 2018. Tenta comprar e não consegue, né? Então, é muito importante isso. Eu fiquei até feliz desse convite, porque vou poder contribuir para que o policial tenha um equipamento bom, né? Recentemente tivemos aí uma situação com PRFs lá em Fortaleza, que infelizmente tombaram ali, por questão de armamento, de cor, de postura. Então, isso é muito importante. Né? E é fração de segundo, né? Exatamente. São frações de segundo que as coisas acontecem, né? Bom, e para quem está nos ouvindo, olha só o dinamismo que é a carreira do oficial, né? Então, o camarada está se preparando para concurso, é interessante, né, já ver essas orientações aqui, né, para saber como vai ser a sua carreira. Então, não fique esperando que vai ser tranquila, tal. É dinâmico a carreira, né? Já começa desde o início ali, várias posições de comandamento e remoções, né, de uma cidade para outra. Então, a pessoa tem que ter essa disposição também, né? Mas, como o próprio Coronel Magela disse aqui, né, existe também aquelas possibilidades de, para quem é mais, domina mais aí a parte burocrática, de sistemas, né, também tem as funções também burocráticas. Mas, continuando a história, eu estava gostando ali da... A gente tá lá em Pedafonso ainda. Bom, aí fui para Pedro Afonso, ainda aspirando, né, Pedro Afonso. Aí... Chegou lá, tem eu e mais dois colegas de turma, né, também aspirantes, hoje também são tenente-coronéis, e aí a gente chegou lá e a gente tinha um comandante, né, que quando a gente sentava lá, chegava, era bem assim, quando a gente sentava, hoje a gente encontra com ele, ri, se acaba, aí a gente estava 8 horas na sala de aula, na sala dele, e aí a reunião era até meio-dia. Aí meio-dia chegava os documentos para você ir despachar. Aí 2h30 já era a reunião de novo. Você não fez o documento, que não sei o que e tal. Aí até às 5 horas. Aí você ficava de 5 às 7. Fazendo documento e não sei o que. No outro dia era chamada porque o documento atrasou. E no futebol não podia ganhar dele logo. Se ganhasse também ele trazia. Mas são fatos que a gente tem boas lembranças. Na hora você fica zangado, mas a gente reúne, ri, se acaba, e ficam marcados, né? Então lá em Pedro Afonso eu fiquei uns 8 meses. Aí quando eu fui, 7 meses, né, em Pedro Afonso mais ou menos. Aí quando foi em maio, né, teve a promoção da nova turma de abril. Aí a terceira turma, quando foi em maio que veio as movimentações, aí a gente foi para Porto Nacional. Aí eu fui para Porto Nacional, pedi transferência para Porto Nacional, consegui.
E aí chegou os novos aspirantes, né? Já ficaram em Pedro Afonso, a gente foi para Porto Nacional. foi ficando... Tanto é quando fala assim, não, você transferiu para Pedro Afonso. Não, já fui, já. Tem lá na minha ficha já, Pedro Afonso. Hoje Pedro Afonso é muito bom, a cidade desenvolveu bastante, né? Na época que eu fui ainda não tinha ponte, né? Sim, Era verdade, balsa. Aí eu cheguei na balsa e saí na ponte, né? Foi no finalzinho. Interessante ali que é uma rodovia federal, né? A 235. Disse que vai bater lá Aracaju, ela. É pra ser. É pra ser. Mas, enfim, aí eu fui para Porto Nacional, e aí em Porto Nacional cheguei na algumas sessões, né? Aí eu, dentro do oficialato, né, você vai chefiando sessões, e nós temos dentro da instituição, né, a gente chama P1, P2, que são as P, né? Que P1 é recursos humanos, P2 é a parte de inteligência, que hoje chama ACI, que é a Agência Central de Inteligência, o ALI, que é a local que cada batalhão tem. P3 é a parte de planejamento, P4, patrimônio, P5 a gente tem a parte da ASCOM, Comunicação. que é a comunicação, a gente chama o P5, né? E aí P6 tecnologias, enfim. E aí a gente vai passando por esses setores, né? Vai desenvolvendo, né? Conhecendo. Uns você se identifica, outros você não quer ver mais tão cedo, né? Você vai assim, não, aquele ali eu já sei que não é para mim, né? Mas é obrigado a passar por todos. Não é que seja obrigado. Na maioria das vezes o aspirante ele acaba que rodando, como não, passa ali 3 meses, mas às vezes não tem essa oportunidade de acordo com a quantidade de profissionais que se tem, de fazer esse rodízio. Né? Mas o aspirante, né, assim, ele vai muito para a rua, parte operacional, e vai acumulando com as sessões. Né? Isso a importância disso aí também é você ir pegando experiência, né? Desenvolvendo habilidades. Sim. Porque um dia vai ser comandante de batalhão, né? Vai ser Sim, comandante de tem que companhia. conhecer, né? É bom conhecer as áreas. As áreas, tem que conhecer. Então, por isso você tem esse momento de poder conhecer, né? No estágio profissional, na carreira profissional. E aí depois eu fui para Porto Nacional e fui fazer o curso transrodoviário. Na época eu estava pensando em 2009, estava pensando em fazer o batalhão rodoviário, então comandante geral e tal. Aí consegui aí uma vaga em São Paulo e fui fazer o curso em São Paulo. 3 meses lá em São Paulo, fiz... Com a Polícia Militar Rodoviária. De São Paulo, Que é uma referência. Bem tradicional, mais de 100 anos lá. É. O efetivo deles, só da Polícia Rodoviária de São Paulo, é o nosso efetivo aqui. Eles são... Estrutura gigante. E aí fui fazer esse curso rodoviário em 2009, aí quando eu voltei, né, para Porto Nacional, aí eu já fui transferido para Palmas. Porque, não, estou precisando de oficial especializado em trânsito para aqui para o 1º Batalhão. Né, que aí eu saí do 5º Batalhão e fui para o 1º Batalhão aqui em Palmas. Né? E aí chefei muito tempo lá a seção de trânsito, que tem dentro da estrutura das unidades, né, o setor de trânsito. Antigamente a gente tinha uns pátios, era dentro dos batalhões, era aquela liberação, era aquele negócio. Graças a Deus hoje terceirizou, então um trabalho bem... ficou melhor, mais Foi fácil uma de evolução controlar. muito grande nessa parte. E quem não lembra quando os pátios da PRF, por exemplo, também era lá na aquele amontoado rodovia de carro, passava carro. nos postos, uma coisa feia. O 1º Batalhão era assim, então o Coronel Wagner conseguiu dar um limpa lá, estava lá junto com ele. Cemitério de veículos. Cemitério de veículos. E muitas das vezes ali tem veículos que são da justiça e não consegue leiloar e vai se acabando lá, né? Enfim, aí fiquei no 1º Batalhão, depois eu fui trabalhar na Agência Central de Inteligência, na época era PM2, né, com o comandante, e aí fiquei lá uns 2 anos, aí depois voltei para o 1º Batalhão, então eu fiquei muito assim, 1º Batalhão, aí vira e mexe, eu ia para um local e voltava. Aí depois fiquei no 1º Batalhão novamente, voltei, aí foi quando eu fui pro Detran, 2015, foi quando surgiu o batalhão rodoviário aqui, né? Aí surgiu o batalhão, foi a criação do batalhão rodoviário, do batalhão ambiental, porque antigamente era companhia independente de policiamento rodoviário, era junto. Aí eu já tinha recebido convite pro Detran, né? E fiquei pelo Detran uns 3 anos e meio. Aí houve as mudanças de gestões, de governo. Nessa época do Detran, que você estava lá, eu era o superintendente. Você era o superintendente. Foi quando a gente assinou Nessa época que a gente se conheceu. A gente se conheceu, a gente assinou Tinha várias o reuniões. primeiro acordo, né? O primeiro acordo de cooperação técnica entre a foi, PRF e o justamente. Detran. Foi, me lembro, na mesa nós assinamos lá. Né? E muitas parcerias, né? Então aí a gente foi pro Detran, do Detran, quando houve a mudança, eu voltei pro 1º Batalhão, né? Aí voltei, já estava como capitão, voltei pro 1º Batalhão. E depois do batalhão, aí no Detran a gente fez
que a gente fez lá, tinha uns agentes de trânsito do estado, né, do Detran, e só tinha uns 6 que tinham curso, né, porque os outros já tinham saído, que tinham feito a primeira turma. E eu lembro como hoje era uns 108, 104, 106, mais ou menos, 106 servidores, né, que a gente chamava fiscais de trânsito. E aí a gente começou a fazer as formações, eu sei que a gente fez 6 turmas lá. Aí foi criando os polos, né, de Gurupi, de Araguaína, de Araguatins, de Guaraí, aí foi criando os polos, aumentou daqui de Palmas, né, que tinha um efetivo aqui, e foi capacitando o pessoal, né, conforme a própria portaria do Denatran, do Senatran, né, que regulamenta a carga horária mínima, né, então a gente fez justamente nos moldes. E aí uma coisa que foi engraçado não, né, tenso, né, quando falando dos cursos de formações, essa aí eu não esqueço nunca, foi justamente quando tava um amigo meu, comandante lá de Araguatins, né, hoje ele tava comandando a Araguaína, Coronel Valdeone. Conheço demais. E aí a gente foi com a turma, saiu daqui, o micro-ônibus daqui, do Detran, levando, aí o W Costa, não, a minha turma também, né, já comandou lá também, inclusive, não, eu quero fazer esse curso aí, mas é de trânsito, não sei o que, aí, bora, aí nós fomos, né, aí fomos de ônibus aqui até Araguatins, não, Araguatins está tranquila, é boa, moço, o último assalto que teve aqui foi em 2000 Isso foi, vamos supor, 2018, acho que foi 2018. Aí não, foi em 2008, tarará, tererê, cidade boa, movimentada, bacana. E eu conversava com o Valdeone, não, mas já vamos trazer aqui os alojamentos para deixar os meninos aqui. Eu não, porque eu sempre tinha parceria, o seguinte, eles informavam o pessoal da prefeitura, porque o curso era de graça, mas aí eu tinha os agentes do Detran, então eu falei, olha, eu preciso que a prefeitura arque pelo menos com alimentação e estadia dos meninos, pessoal, porque não né? tinha como pagar diária para todo mundo, e a diária é justamente para estadia e alimentação. Quem quer ir, o formato é esse. Eu quero ir, não era nada obrigado, quem quisesse ir, ela fazia o curso de formação, porque eles queriam operar, para ter uma escala bacana e tudo mais. E aí os meninos tudo na vontade de aprender, tudo. E aí eu sei que nesse de Araguatins, eu sempre fazia esse formato, eu fui incisivo. Aí o Valdeone, não, aqui, ó, os alojamentos bons, que não sei o que e tal. Eu, não, Valdeone, só vou, aí sei que a gente passou umas 2 semanas negociando, né? Só vou se conversa com o prefeito aí, porque se for, arruma um hotel para os meninos e tal, com o pessoal dos alunos, alimentação, não sei o quê. Pô, mas peraí. Aí pronto, aí formatou, arrumou o hotel. Nossa, no primeiro dia que a gente tá lá, inaugurar, aquele negócio todo. E aí chega a noite, aí vai eu, o Valdeone e o W Costa. O Valdeone também, que vai no curso, comandante lá do batalhão. A gente começa pra academia, foi malhar, tá nós 3. Daqui a pouco eu tô lá malhando com eles, estão revezando aparelho, daqui a pouquinho. Não, mas já fica aí que eu vou ver o negócio bem ali. Vai, o que foi, pô? Não, fica aí que eu vou ver o negócio. Eu, tá bom. Aí os dois saem de carro, né? Daqui a pouco eu só vejo os pipocos. Aquele assalto que houve, que os caras fecharam o quartel e tiram pra dentro do quartel. Eu fiquei pensando, imagina se tivesse aluno civil lá dentro do... Olha que risco. Meu rapaz, tá vendo que você tem que ser alinhado, é engraçado, mas assim, mas depois fica uma coisa que ficou pra história, assim, pessoal, né, e marcar, porque às vezes a gente, não, vamos dar um jeitinho ali, não sei o que, no jeitinho acontece a situação. Flexibiliza a segurança. Flexibiliza a segurança e acontecem as coisas. Mas graças a Deus ficou só a situação, a gente tá na academia e começa a ver aqueles fake news, inclusive nós estamos passando por uma situação dessa também de assalto, né, de operação considerado, está acontecendo aqui no estado. E eu lembro como a cidade fica, todo mundo parece que é estranho, né? Por mais que às vezes tem um exemplo, você tá lá, tem um policial que quer ajudar, mas o cara tá paisando, você não sabe quem é quem. Aí onde pode acontecer as fatalidades da vida, né? Então é muito tenso, né? Um contexto desse. E aí depois do Detran, eu fui quando eu voltei do primeiro batalhão, aí eu fui fazer o curso de trânsito urbano em São Paulo, né, em 2018, fiz trânsito urbano em São Paulo, e quando eu voltei trânsito urbano, aí o rodoviário estava até sem subcomando, rapaz, você não quer deixar aqui mesmo, vou fazer meus cursos aqui, vou treinando os outros e vamos levando. Aí quando foi em janeiro, eu estava lá no Nordeste, na praia, cegada, aí comandantes, imagina, você não quer assumir o subcomando rodoviário, não? Ué, quer, chefe? Não, então tu se apresenta aqui amanhã. Mas eu tô aqui no Nordeste, na casa. Não, você não quer vir, você que sabe aí. Não, chefe, então vamos. Queimou muito. Rapaz, voltei nas pressas. Férias todo ano tem mesmo, então... Sei que eu voltei, e aí assumi o subcomando do rodoviário, ficamos por lá um bom tempo.
Daqui a pouco então vamos continuar essa história aí, porque agora sim começa, né, a ficar mais quente aí a parte aí da participação do Magela no desenvolvimento, na melhoria do trânsito do Tocantins, né? Acho que é importante a gente reconhecer isso aqui. A produção está ali dando uma cutucada, né, para a gente ir para o intervalo, então daqui a pouco a gente retorna. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei às 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil. Chegou em Palmas o Empório e Bistrô Trípoli, culinária árabe de sabor incomparável e uma enorme variedade de vinhos e produtos importados especiais para você. Venha conhecer o nosso cardápio e ter uma experiência gastronômica incrível aqui no Empório e Bistrô Trípoli. Estamos abertos de segunda a sábado de 12 às 21 horas, na Galeria 204 Sul Mall, Arce 21, Avenida NS 2. Ao lado da CNA. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Bom, voltamos aqui com o nosso programa Segurança Viva, aqui com o nosso entrevistado, Magela, né? O Magela que foi, acho que quando eu cheguei em Palmas aqui, foi uma das primeiras pessoas que eu já tinha morado em Palmas, né? Mas depois que eu retornei, foi uma das pessoas, as primeiras pessoas da gente relacionar, principalmente naquelas reuniões lá de vida no trânsito, né? Tinha também o superintendente da TTM, que era o... Como é que era o nome dele? Guerreiro. Guerreiro. Foi as primeiras pessoas, assim, que a gente teve contato. E, cara, é uma coisa que eu gostaria de reconhecer aqui, cara, o seu trabalho frente, principalmente aí a parte de trânsito, né, no Tocantins, né? Tanto no Detran, né, como membro lá do CETRAN, sim, e também por onde passou dentro da Polícia Militar, que trabalha com trânsito. Eu sempre digo, viu, Eustáquio, que o Magela é apesar de ele não estar, ele vai contar, não está mexendo com o trânsito mais, mas ele vai voltar para o trânsito, vai, com certeza, mas é uma referência no Tocantins hoje, que está no Brasil, né, em trânsito. É um cara especialista, entende muito de trânsito. Então, assim, e a nossa história, como você falou aí, se confundiu ao longo desses anos, muitas vezes, porque a gente na Polícia Rodoviária Federal, ele no Detran, depois no BPM-RED, né? A gente fez parcerias fantásticas que surtiram muitos efeitos, né, em prol do trânsito no Tocantins e no Brasil, porque aqui a gente tem o Tocantins é um corredor importantíssimo, né, de riquezas, passa aqui, né, muitas riquezas nas nossas rodovias, mas também passa criminalidade. Então a gente fez uma parceria muito importante com a Polícia Militar e a gente leva, além dessa questão profissional, aí virou uma amizade, né? E um reconhecimento pelo trabalho e o seu conhecimento, viu, amigo? Naquela época a gente discutia, e o Tocantins, o índice, né, estatístico dele ali, era o segundo estado de maior violência no trânsito. Era Guaraí ali, naquela região de Guaraí, Colinas, né? Também, muito alto. Então a gente ficava aqui, só o Piauí que realmente estava à frente ali, era o 01 do Brasil, né, e nós éramos 02.
Então, realmente tinha que fazer muitas coisas, né? Muitas coisas tinha que... E, assim, a gente tinha realmente uma deficiência estrutural Sim. na parte de trânsito. E uma coisa, assim, que a gente não pode negar também, que às vezes o policial, ele dá uma certa prioridade para a criminalidade, né? Em relação ao trânsito ali, né? Mas o trânsito mata, às vezes, até mais que a criminalidade. Então, naquela época, eu lembro que morria mais de 100 pessoas nas rodovias por ano. Esse número caiu para cerca de 80. E no estado era mais de 500 pessoas, que também caiu bastante. E tudo isso, eu tenho certeza que essas contribuições aí do seu trabalho no Detran, no BBM Red, foram importantes, né, para a gente chegar a um índice melhor, né, melhorar nossos índices no trânsito. E a gente gostaria que você pudesse contar essa história também, assim, né, essa paixão pelo trânsito e qual a sua visão também em relação a essa contribuição feita aí ao nosso estado na parte de trânsito. Bom, a paixão começou justamente nos concursos da PRF, né? Eu lembro que eu li o código cabo a rabo para frente, para trás, não sei o que, tava tudo bem decorado, tava afiado, mas acho que eu estudei errado alguma coisa. Não, foi o destino. Mas, enfim, assim, a gente, igual, hoje eu não estou mais atuando diretamente no trânsito, mas uma das coisas que, inclusive, eu estava hoje à tarde, né, eu ministro aula, treinamento nessa parte aí, tanto para os soldados que formaram recentemente, né, veículo de emergência também, mesmo que seja online, que conforme a resolução prevê, mas o presencial, hoje os novos oficiais que estão aí, né, em formação, né, hoje eu estava mesmo fazendo operações, trabalhando a aula prática com eles, então assim, eu ministro ainda essa parte na área de trânsito ainda, a gente não se desvinculou totalmente, porque é o que eu gosto muito, né, a parte de instrução, né. Tanto a gente ensina como a gente aprende. E a gente força a gente buscar o conhecimento, você dá aquela atualizada. Né? Hoje, quando eu falo que não estou mais diretamente com o rodoviário, porque agora eu estava no subcomando ambiental, né, desde setembro do ano passado, né, e com a promoção agora tenente coronel, a gente está sendo designado para uma nova função, né, então estamos indo agora para uma seara nova também, então assim, quando eu falo a gama da instituição, a instituição ela é gigante e força a gente buscar os conhecimentos, né? Por exemplo, eu estava lá no ambiental, já estava fazendo pós-graduação na área ambiental, né? Não é porque eu estou lá que eu não vou estar aqui, porque eu sou o subcomandante, eu vou ficar aqui só no estado. Não, eu gosto de queria fazer o curso, né? Na área ambiental mesmo, algo que eu também gostei de ter a oportunidade de trabalhar. E agora estou indo para assumir o comando do regimento da cavalaria, né? Então, é também novo para mim, né? Então, assim... E vamos buscar, né, treinamento. Realmente a Polícia Militar te dá essa possibilidade. É muita coisa, né? Estou indo agora para o regimento da cavalaria. E aí também não tenho essa expertise, né, mas a gente tem a vontade de aprender. Sim, e vamos lá, né? Porque quando a gente assume a função de comando é muito mais de gestão. Né? Lógico que a gente, assim, eu me sinto incomodado, então assim, eu quero fazer o curso, né, ter o conhecimento. Porque não é só aquele gestão de gabinete. Eu gosto de ir para o trecho para operar, né, na rua. Teve essa operação do Canguçu que está acontecendo, né? Então, os primeiros dias estava lá. Quem segue seu Instagram viu você lá dentro no meio lá do negócio. Estava lá também. Então, tive que voltar por causa da reunião do CETRAN. Então, assim, a gente vai ajustando as agendas, né? Então, que é o Conselho Estadual de Trânsito, inclusive amanhã tem. Reuniões também para poder estar relatando, então a gente vai ajustando, a gente não se afastou totalmente, né, do viés trânsito, e porque assim, é algo que a gente gosta, então a gente tem um nome a zelar, então é algo que a gente vai continuar trabalhando ali e vai desenvolvendo outras atividades, né, buscando conhecimento. A esposa de vez em quando reclama, pô, você fica aí estudando, não sei o que e tal, vai fazer o quê? Vamos curtir. Mas é dessa forma, então assim, a vida do oficial hoje também é assim, do comandante, ele fica o tempo todo ligado aqui nos grupos, no celular, porque a informação chega, acontece alguma situação de rua, ele é acionado. Tem que ser então, um dos primeiros a saber ali. Os primeiros a saber. Não pode ficar vendido, né? Tem que saber. Não pode ficar vendido, né? Hoje a informação está muito rápida. É verdade. Né? Eu lembro quando alguns coronéis aí já na reserva falam, não, antigamente era o bipzinho. Não consigo falar com ele não, resolve aí, você tem que resolver. Hoje não, se você não é achado, a situação você... E às vezes o seu chefe fica sabendo primeiro que você, e aí é ruim, né? Te liga perguntando, você, pô, e aí? E aí, já tô vendendo a informação. Já aconteceu comigo, hein? Já aconteceu. Que é complicado ficar na situação assim. Brasília ligar, o que é que tá acontecendo aí em Tocantins? Eu digo, tá?
Por quê? Me conta aí. Conta essa novidade. Me conta, não sei. Me conta você. Ai, ai. Mas enfim, cara, ó, muito importante essa contribuição na parte de trânsito. Às vezes, assim, a sociedade, é importante a gente falar a questão do trânsito porque é um trabalho invisível, né? Aqui na rodovia mesmo em Palmas, o trecho de 10 quilômetros, nos 2 últimos anos teve cerca de 10 mortes no ano, no trecho de 10 km. E aí a Polícia Rodoviária começou a atuar, né, recentemente, Bacana, em dezembro. E de dezembro até agora não teve mais nenhum óbito, né? Então a gente já está quase 5 meses aí sem óbitos. Me lembro que, inclusive, o Então, Magela, são vidas me salvas, né? ligava, Alisson, velho, vocês vão fazer o quê? Eu digo, cara, a gente não tem condição. E a gente tem até que aqui relatar, né, e dizer, o Eustáquio, na gestão dele, quando eu saí da superintendência, ele que assumiu, ele conseguiu esse pessoal. É difícil conseguir efetivo para Tocantins, né? A gente luta muito quando tem um concurso. O Eustáquio conseguiu essa proeza de trazer um efetivo que desse para a gente iniciar uma fiscalização ali nesse trecho. Importantíssimo. Né? E aí está rendendo realmente bons frutos. É porque, assim, muitos, o cidadão, né, ele tem a percepção, a visão, tá aqui para falar a palavra que é mais utilizada, para multar, Para né? multar, Tá aqui, só querendo arrecadar e tal. A indústria da multa, que se fala tanto, né? Mas a indústria que ela no alto se sustenta se a pessoa souber respeitar. Se ela souber respeitar, um exemplo, uma velocidade, né? Se ela souber respeitar, cumprir, né, o uso do cinto de segurança, coisa simples, né? Não avança semáforo vermelho, né? Então, assim, ela não vai se sustentar essa, né, pseudo-indústria da multa. O pardal é para multar, só tá ali para arrecadar dinheiro. Sim. Tá, mas se você não passar acima da velocidade, ele não arrecada nada. Não é? Justamente. O problema é nosso, né? O ser humano que a forma de se defender é atacando, né? Ele transfere a responsabilidade. E aí, quando bem pertinente essa fala aí, porque assim, não são números, né? São vidas. E quando a gente fala assim, quando a gente está longe, né? Quando a gente está longe do contexto, são números. Mas quando é dentro daqueles números um parente nosso, ou meu pai morreu bem ali, ou minha tia morreu bem ali, ou aconteceu. Então, assim, já tem um aspecto, né, emocional. Então, assim, e hoje a violência no trânsito é uma situação em que a pessoa está aqui, a gente está batendo papo, você mesmo espera, ela, né, deixa de existir daquele contexto familiar. Muito abrupto, né? A retirada uma daquela ruptura, né? Ruptura mesmo. Né? Então, assim, e aí é onde causa o maior trauma, porque, pô, tão novo, tão não sei o quê, tão jovem, com tanto para crescer na vida, não sei o quê, e acontecem, né, essas fatalidades que são fatalidades que poderiam, né, não sei se a terminologia é adequada, não vou dizer fatalidade, que tem a maioria dos acidentes podem ser evitados. E no final, quem paga a conta, infelizmente, é quem? É a saúde. Porque você pega um exemplo, hoje eu não sei, mas eu vi uma reportagem de alguns anos atrás, em que, e eu acho que não está muito diferente, 80% a 90% dos leitos das UTIs aqui do HGP são provenientes de acidente de trânsito. A questão do custo social do acidente. Né? Aqui a gente falou só das vidas, né, que deixaram, por exemplo, você está ali fiscalizando, você vai reduzir o número de mortes. Mas quantas pessoas não ficam gravemente feridas? Sim, sequelas por resto da vida. E a estatística muitas vezes não alcança. Exatamente. Né? Porque se não morreu ali na hora, morreu no hospital, depois... 30 dias, porque a Organização Mundial da Saúde, ela classifica como vítima de acidente de trânsito até 30 dias. A OMS, né, Projeto Vida no Trânsito e tudo mais. E aí segue também, o Ministério da Saúde também segue essa normativa. Então, se ele falecer com 32 dias, ele é vítima de outras complicações. Eu sou contra, particularmente, não sou da área médica, mas é porque assim, mas o que deu a entrada dele aqui no hospital foi o quê? Foi um acidente de trânsito. Mas ele deixa de ser contabilizado como vítima de acidente de trânsito depois de 30 dias, conforme, né, a política, o entendimento, dos especialistas, né, nessas circunstâncias aí, em relação a isso. E uma das únicas coisas que a gente pode realmente trabalhar nesse sentido é realmente fazer, né, fiscalizações e, obviamente, não é só fiscalização, porque tem parte de infraestrutura, legislação, que a gente também tem que estar... A educação. A educação para o trânsito. E até na parte de legislação também você tem uma contribuição boa, né? Participou de Câmara Temática também? Já. A gente já teve a oportunidade, tanto aqui, assim, alguns encontros em Brasília, né, discussões, grupos, também quando estava
no Detran, tinha essa oportunidade, né, de poder contribuir, discutir, principalmente na parte de fiscalização, né. Algumas situações a gente troca uma ideia bem bacana com um amigo nosso também, militar da reserva, o Júlio, mas Júlio é modesto, mas ele é conceituado aí a nível... Hoje é escritor, vive dessa parte aí, né, do trânsito como em si, né, de custo e tudo mais. Então, assim, é muito bacana a gente poder, né, estar ali, né, abrindo os horizontes na temática, né, na discussão, porque muitas das vezes os problemas são bem similares a nível nacional, né, muda as localidades, mas as problemáticas são praticamente as mesmas, né? Então, é algo que é necessário a gente dar essa contribuição, né, de uma forma que, às vezes, tem as peculiaridades locais que quem está lá em Brasília tem que saber também, para que possa ser só pesado, né? Exato. Justamente, para também que a norma não seja também muito dura, né? Sim. Que tenha também consonância aí com a cultura. É óbvio que a norma, normalmente quando ela é legislada ali, né, ela vem um pouco acima do que é a cultura das pessoas, mas justamente para forçar que as pessoas cheguem até a norma, né? Até que seja totalmente ético ao ponto de não cometer tais infrações. O Magela vai até, acho que concordar, porque o Código de Trânsito Brasileiro, apesar, eu acho que algumas pessoas não sabem, é um dos melhores códigos do mundo. O que a gente precisa é realmente segui-lo, fazer com que ele seja cumprido. Mas é um código muito bom. Tem falhas, como qualquer legislação, né? Ele carece de... Só interromper um pouquinho. Sim, claro. Assim, algumas situações que vem as mudanças da lei e a gente não vê certos tópicos simples de serem corrigidos. Como exemplo, a gente vê lá a penalidade de apreensão de veículo, que continua nos dispositivos todo dia. Era só chegar assim, não, apaga isso aí que já foi revogado. Exatamente. Desde 2018. Infrações como... São interessantes. Transitar com pessoas no compartimento de carga. Né? Infração gravíssima. Gravíssima. Isso. Transportar pessoas no teto do veículo é grave. É o inverso. É o inverso. O cara vai no teto, é melhor o cara ir no teto do que dentro do compartimento de carga. Então, são essas coisinhas que precisam ser ajustadas, mas ele é um Já código, melhorou muito, ele é um código eficiente. Tem muitas situações que o legislador, né, então aproveita assim, vai ter mudança no Código de Trânsito Brasileiro. Mas vai mudar qual dispositivo, isso aqui. Não, mas eu também tenho isso. Não, eu também quero. Aí vai juntando, aí todo mundo jogando emenda. Quando era para transformar, era um itemzinho sobre cargas, vem 20 dispositivos e altera. Aquelas resoluções intermináveis mesmo. Porque também tem uma pressão social também, né? De várias alterações que às vezes, assim, nem é tão importante para a segurança. Mas às vezes a pressão social faz com que o legislador tenha que alterar aquele texto da lei, né? Para atender aquela demanda social. Como aconteceu na questão dos veículos de transporte de animais, né? Então teve mudanças recentes. Esse tema é tão empolgante que a gente ia entrar nas condutas das pessoas, então é muito legal. Teria aqui assunto para 10 podcasts. A gente pode marcar outro podcast. Que eu acho que a produção já falou ali que tá encerrando aqui o nosso bate-papo. Então, bom, caminhando aqui, né, para as considerações finais, quero primeiro agradecê-lo aí de pronto aí ter aceitado o convite, né? E tá aqui falando, né, da carreira de oficial, e a gente acabou, né, navegando vários locais aqui, né, dentro da Polícia Militar, né, passando pelos batalhões de trânsito, batalhão ambiental, cavalaria, que é importante para quem está assistindo e deseja ser oficial, né, saber também como funciona a Polícia Militar. Então, eu agradeço por prontamente aceitar o nosso convite, né, e eu gostaria de passar aqui as considerações finais, né, começando aqui pelo Hales também. Agradecer a presença do Magela, que enriquece aqui o programa com esse conhecimento que ele tem, né, com toda a experiência que ele tem na Polícia Militar, dessas áreas que ele já passou. Convidar ele um dia para falar só de trânsito, né? Convidar só porque fiquei realmente com aquele gostinho. Quero mais de falar de trânsito, de condutas que a gente vê aqui na cidade. As pessoas não conhecem, cara. As pessoas acham que conhecem de trânsito, mas não conhecem. O trânsito realmente ele é complexo, né? E agradecê-lo, meu amigo, pela presença, que foi realmente um bate-papo muito enriquecedor e gostoso que a gente fez hoje. Eu que agradeço aqui essa oportunidade, né, de poder revê-los, né, de poder estar aqui
batendo esse papo, de poder estar relembrando um pouco da minha história de vida, né? E ao mesmo tempo falando sobre algo que é tão interessante, que a gente gosta muito, que é a parte de trânsito, né? E dizer aí aos, né, os interessados, aqueles que buscam, né, entrar na Gloriosa, né, a gente chama Gloriosa Polícia Militar, que o caminho é árduo, mas é satisfatório. Então, busque o conhecimento, se dedique, né? A gente sabe que a concorrência cada vez aumenta mais, isso é um processo natural, mas os melhores, né, certamente irão passar. E não adianta, assim, às vezes é comum, eu lembro como hoje no meu, relembrando um pouquinho do TAF, do meu concurso, o pessoal focou tanto nos conhecimentos e esqueceu o TAF. E aí, quando foi o meu edital, foi diferente do edital anterior, de um ano anterior, aí foi 15 dias, já saiu a prova do TAF. E aí o povo tava só estudando, E quando gordo. foi o TAF, e gordo. Aí era para fazer 6 barras, não conseguia, moço, mas teve gente que perdeu que tava o dentro concurso. das vagas. Então, só para você ter ideia, eram 36 vagas para homem e 4 para o público feminino, masculino e feminino. Eu acho que o último que entrou lá da minha turma, acho que foi o 51. Nossa, Os outros foi foi caindo puxando, assim aí. foi puxando. Foi puxando até entrar os 51 lá. Então, assim, muita gente caiu justamente no TAF. Eu vi uns rapazes aí, eu fui no outro dia lá, eu vi uns rapazes magros, rapaz, sequinho. Quando chegava para fazer abdominal, 40 abdominais em 1 minuto, acho que era isso, mais ou menos. No 30 dava aquela câimbra abdominal. Meu irmão, eu com minha barriguinha na época, eu não faço mais. Mas, enfim, então a preparação física ela é primordial também. Então tem que saber conciliar. Você vai ficar em casa 10 horas papirando ali, não. Vai Tem ali que dar correr corridinha, também. né? Respira um ar E até puro. saudável, Faz parte do processo Tem né? que fazer. Eu, quando fiz o concurso, eu tava fora do peso e tal, e eu disse, cara, eu vou passar. Então eu tenho que me preparar, porque eu tinha certeza que ia passar. Então, todo mundo que estiver estudando tem que ter esse pensamento, né? Não pode se focar só numa coisa, tem que focar nas duas, né? Justamente. E desejar sucesso e persistência, que uma hora acontece, uma hora dá certo, uma hora passa. E vai estar com a gente, quem sabe, ser meu aluno, né? Olha aí. Então, para você que assistiu, né, vai ver aqui o nosso final aqui, né, os agradecimentos do nosso Coronel Magela, contou toda a sua trajetória na Polícia Militar. E você que está estudando, não esqueça de se preparar tanto psicologicamente também, né, se preparar fisicamente e, claro, né, os papiros, porque o concurso cada dia que passa fica mais concorrido, né, e obviamente você tem que estudar mais e estudar da forma correta. Então é importante que façam estudo direcionado, dedicado, né, muitas horas de estudo, com toda essa preparação para que você possa atingir aí seu objetivo de ser oficial da Polícia Militar do Estado de Tocantins e também estar junto com a gente, que a gente, né, mesmo sendo de polícias diferentes, sempre ombreamos aí em operações, trabalhando juntos, isso é que é importante. Somos, na verdade, as polícias todas, né, são uma família e é importante você fazer parte dessa família. Então, você que gosta da segurança pública, estude e venha fazer parte dessa família que somos a segurança pública, para garantir a segurança dos cidadãos brasileiros. Obrigado.